desenvolva autonomia e autogestão. Como assim, Neila? Tem pessoas que não têm perfil para trabalhar de forma remota, tá? E aí é isso que a gente vai identificar, porque ela tem justamente aquela dificuldade. Quem nunca fez esse teste e dá 8 horas a pessoa não está trabalhando e ela confunde, né, esse home office, quando eu brinco com day off, ele acha que ela está folgando de casa e não consegue fazer esse processo, mas a gente não vai desistir, precisa dar essa autonomia e essa autogestão. E aí a dica que a gente dá é: comece primeiro com acompanhamento diário. Qual a tarefa que eu dei para Neila e no final do dia eu vou checar. Depois de um tempo eu passo a acompanhar isso a cada 3 dias, depois eu começo a acompanhar a semana e eu começo a perceber que essa pessoa está aprendendo a fazer a sua autogestão, a ser líder dos seus próprios projetos e conseguir estabelecer essa relação de confiança. Então, essas dicas que a gente queria deixar aí para vocês. Para mim, o principal desafio da liderança remota é mudar o mindset na gestão, tá? Em vez de ser uma gestão baseada em controle, tem que ser uma gestão baseada em confiança, que, como Neila mencionou, é uma confiança que é conquistada e alinhada. O papel do líder remoto, vamos chamar assim, é ser um facilitador e não um controlador, mais uma vez. Né? Você não vai estar ali acompanhando as horas, trabalhou uma hora, trabalhou uma hora. Você vai estar focando em quê? Em resultado. Só que a gente tem, digamos assim, um péssimo hábito de não mensurar bem esses resultados, deixar a coisa meio intangível, e é por isso que a gente está batendo tanto em toda essa nossa quinta temporada, exatamente em gestão de desempenho, acompanhamento, avaliação de resultados, meritocracia. Então é fundamental que você tenha o domínio de sua equipe e não seja uma avaliação sua pessoal intangível, seja uma avaliação baseada em fatos, em números, em indicadores. E o online te força a fazer isso, porque como você não está com a pessoa no dia a dia, você acaba não tendo aqueles momentos em que a pessoa fala alguma coisa numa reunião presencial, você acaba não mensurando o intangível, é muito mais o tangível através de resultados que ela vai trazer para a organização e que você vai conseguir medir. Além de tudo isso, eu só pontuei a questão da comunicação assertiva em vez de excessiva. O outro ponto, feedback, que é uma pauta que a gente está batendo fortemente, contínuos e assíncrono. Por fim, para terminar, a questão do alinhamento de expectativas, né? Eu até incluí o contrato de tempo, que foi um ponto que a gente comentou em episódios passados, de você estar alinhado. Às vezes a pessoa no trabalho remoto, ela não gosta de trabalhar 8 horas da manhã, ela quer trabalhar 10 horas, mas ela trabalha de 10 às 8 da noite, né? Então isso tudo, se bem alinhado, se você deixando isso claro para o seu time, para o seu líder e para o seu liderado, tenho certeza que as coisas funcionam. 25 anos atrás, em 2000, eu já era home office. Então, assim, na época era um negócio assim impensável, né? E eu tava falando, eu era solteiro, morava sozinho, então assim, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Tinha um volume grande de trabalho, eu tinha que me policiar para não trabalhar tanto, porque eu acabava trabalhando direto. Então, assim, é uma realidade, mas o grande papo que a gente tem que ter hoje não é só essa questão do escritório virtual, de estar trabalhando de casa, mas é a distância. Então, essa é uma realidade que, independente de escritório ou não, a gente tem uma quantidade muito grande de empresas que trabalham com pessoas à distância. A gente aqui, independente de estar com gente em casa ou na unidade, né, a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem que trabalhar com pessoas à distância. E aí, acho que esse é o ponto da nossa conversa hoje. E esse artigo, né, é um artigo que traz 8 dicas para uma gestão eficiente, né, à distância. Eu vou ler aqui, ele coloca os principais desafios do trabalho remoto e depois ele dá as dicas. Então, fala de comunicação, menor acompanhamento de processos operacionais, conseguir fazer a mensuração da produtividade das equipes de cada profissional, se você não está ali tete a tete, dificuldade de fazer uma gestão eficiente da força de vendas, né, quando você tem força de vendas, mas de qualquer equipe, né, à distância, você tem dificuldade, criar oportunidades, exercer liderança motivacional, engajar a equipe. Se você está à distância, né, é mais difícil realmente você estar motivando as pessoas, lidar com questões emocionais. Se você não está ali junto, né, essa questão à distância é mais difícil, então realmente essa é uma questão bem delicada. E por último, resolver limitações de infraestrutura, né, equipamentos, internet. Outro dia a gente fez uma reunião aqui, por um acaso o sinal estava muito ruim. Então, assim, é um complicador. E aí eu vou passar rápido para as dicas, né? Uma parte, Neila já tratou, né? Tem a liderança como foco, né? Independente do local, né? E uma das coisas que a gente pensa, tá, gente? Nós três aqui estamos liderando vocês aqui de uma certa forma, e à distância. Outra coisa importante, treine adequadamente seu time, porque se você vai estar à distância, é muito importante que sua equipe, até como o Elton falou aqui, saiba o que tem que fazer.
Então, precisa capacitar a sua equipe. E escuta ativa e comunicação empática. É mais difícil você, online ou à distância, pelo telefone, etc., né, ter essa empatia, né, e você entender, às vezes, o que está nas entrelinhas. Então, é muito importante a gente ter essa sensibilidade, ter essa escuta ativa, de realmente entender o que está se passando. E, por último, manter ativa a rotina de feedback, que já falamos bastante aqui.